Olá, são 14 horas. Nós estamos muito felizes de poder abrir este 18º Seminário Interdisciplinar promovido pelo Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora deste Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Este evento está sendo transmitido pelos canais, pelo canal do YouTube do IEA da USP, e temos aqui em nosso auditório um público que começa a chegar e que está nos prestigiando, e aqui nós saudamos. Também estamos com a mesa completa dos que irão falar esta tarde. Eu queria reiterar a lembrança de que esse observatório ele foi criado há cerca de 1 ano e meio dentro do IEA USP. Ele ainda está em caráter, digamos, inicial, não experimental, porque não tem mais volta, mas tem sim a melhoria, fortalecimento, a ampliação. E temos uma boa notícia, depois eu vou repetir, nós estamos no ponto de lançar, ainda este mês de outubro, o nosso site próprio do Observatório vinculado à USP, domínio USP, Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora. Está-nos finalmente a sua elaboração maravilhosa. Grande, lindo, amigável, útil, importante, relevante socialmente, conseguir lançar ao ar esse observatório é uma das maiores conquistas que está sendo conseguida neste momento. Vamos ter outras boas notícias em breve também. Nós teremos mais 2 seminários como este, neste ano. Um dia 21 de outubro e o do dia 25, creio, ou 26 de novembro. Vamos completar 10 neste ano, 10 do ano passado, 20 seminários. Já temos as datas para os mais 10 do ano que vem. E outras novidades que serão anunciadas. As pessoas que ainda não pertencem ao observatório, ou melhor, ao grupo de estudo do observatório, pode me procurar, pode procurar qualquer um dos que já pertencem, o Gilmar que está aqui na frente, o Dr. Patrick, a doutora Silvana, enfim, para dizer que querem participar. Não há nenhuma burocracia, apenas é preciso haver a adesão, conhecer previamente qual é a proposta e expressar a adesão, o desejo de participar. Somos hoje cerca de 127 pessoas, distribuídas em 5 grupos temáticos. E esses grupos temáticos se reúnem durante o mês virtualmente, em média 2 vezes ao mês. E, portanto, estamos esse ano com mais de 40 reuniões já realizadas, e todas elas gravadas e serão também disponibilizadas no site. E esse convite está aberto também, e eu reitero nesse momento, a 2 pessoas especiais importantes que estão aqui nesta tarde. Uma nosso convidado, né? Dr. Antônio Carlos, que se quiser participar do grupo de estudo do Observatório, é mais do que bem-vindo. Gostaríamos muito de tê-lo conosco. E vai depender um pouquinho do seu desempenho aqui hoje. Se for bem, poderá ser admitido de imediato. Se não for bem, poderá repetir aqui na próxima reunião. Estou brincando. E o convite também vale de uma forma de brincadeira, mas muito respeitosa e afetuosa, sobretudo, a doutora Elaine Nassif, que está online em Belo Horizonte. Daqui para frente, então, eu vou passar a coordenação à doutora Silvana, lembrando que nosso seminário começou às 14 horas e vai até às 16 horas. Nesse período, nós vamos ter a sessão principal de falas e de debates. Os debates serão iniciados e depois também conduzidos pelo nosso querido Dr. Patrick, e nós teremos também a oportunidade de que aqui no auditório haja perguntas ou comentários, e também quem está à distância, assistindo e participando remotamente, poderá enviar a sua questão, sua pergunta, ou comentário que quiser fazer, para um e-mail chamado iearesponde@usp.br. IEA, tudo junto, IEA Responde,
costumo brincar, vou repetir, às vezes não responde, porque é complexa a pergunta ou porque não dá tempo. Mas, em princípio, o diálogo é também, o debate inclui pessoas queridas que estão à distância, de sorte que esse é um evento interativo, participativo, plural e democrático, como é a própria proposta do Observatório. Sem mais delongas, Silvana, você, por favor, apresenta seus convidados e coordena daqui para frente, eu vou acompanhar, talvez eu senta aqui na frente. Queria saudar os que estão aqui no auditório, uma especial saudação ao nosso querido Gilmar Ortiz Souza, que sempre está presente, sempre na primeira fila, e que aqui, entre outros laços afetivos e de coleguismo e camaradagem, ele representa aqui a Pastoral Operária, sendo tendo a sua base em São Bernardo do Campo. Estamos também com o Felipe Brunner Moda, que pertence ao Grupo 1 e está nos apoiando no Observatório. A Lu, o Carlos Cordeiro, o Carlão, a Débora e o doutor Davi Santos, que acabou de chegar. Bem-vindo também. Agora é por sua conta. Muito obrigada, professor Renê. Muito boa tarde a todas e todos que estão aqui na Sala Alfredo Bose, no Instituto de Estudos Avançados da USP, nessa tarde ensolarada aqui em São Paulo, o que é uma grande novidade. Quero desejar boas-vindas a todos e todas. E hoje o nosso seminário é a respeito do sindicato e as novas dimensões, né? Atores, organizações e o trabalho no século XXI. Estamos hoje aqui com a doutora Elaine Nassif, advogada, procuradora do trabalho, aposentada, mestre em Direito Processual e Constitucional, doutora em Processo, pós-doutora em Direito do Trabalho, membra da ABJD, do coletivo Transforma MP e do corpo docente da Escola Superior do Ministério Público da União. Seja muito bem-vinda, doutora Elaine, ainda que remotamente. Também quero saudar aqui a mesa, agradecer o gentil convite do professor Renê, que sempre nos acolhe aqui com a sua amizade, com o seu saber, com o seu espírito democrático. Quero também desejar boas-vindas ao doutor Antônio Carlos, que mais tarde eu vou apresentar, e agradecer também ao nosso debatedor, doutor Patrick Maia Merizio. Então, ao seu tempo, eu vou apresentando-os conforme a gente vai avançando aqui no nosso seminário de hoje. Então, aproveitem bastante, que o tema é bastante empolgante. Muito obrigada. Doutora Elaine, a palavra é sua. Boa tarde, todos e todas. Inicialmente, eu agradeço o convite que a doutora Silvana Maia muito gentilmente me fez para estar aqui hoje. Cumprimento o meu querido Patrick Maia Merizio, procurador do trabalho, com quem eu tive a alegria, a honra de trabalhar em diversos grupos de trabalho, uma pessoa dinâmica, entusiasta e motivadora das pesquisas dentro das instituições, então um prazer revê-lo, né? O professor René Mendes, com quem eu tive a oportunidade de trocar umas palavrinhas aqui antes do início, né? Uma referência para todos nós no campo da saúde e do ambiente de trabalho. Então, eu cumprimento a todos e também agora eu vou conhecendo, né, o doutor Antônio Carlos Aguiar. Eu tenho prazer de dividir essa mesa. E aí, parabenizar vocês pelo observatório, quem sabe vai integrar aí essas pesquisas, né, dos impactos das novas morfologias do trabalho sobre a vida e saúde da classe trabalhadora. Então, meu tema aqui, né, os modelos sindicais para o mundo do trabalho plataformizado, né? É uma tarefa desafiadora falar, evidentemente, sobre esse tema,
porque digamos que não é um tema que esteja efetivamente pautado, embora absolutamente necessário, né? No nosso país é um tema ainda muito tímido, né? Talvez por um motivo muito simples, que é uma expectativa, né, sobre como se vai definir, como serão definidas essas relações de trabalho plataformizado, né? Por um lado, então, é compreensível essa postura, talvez das entidades sindicais e dos pensadores a respeito disso, né? Dos doutrinadores, dos debates que giram em torno do sindicalismo no país, porque, digamos que seria um pouco embaraçoso defender a representação, por exemplo, de trabalhadores pejotizados quando os sindicatos estão combatendo a pejotização, né? Então, é compreensível que eles queiram atuar de forma coerente e não representar, não tomar medidas para representar esses trabalhadores que têm um CNPJ, né, que constitui uma pessoa jurídica para continuar trabalhando, né? Mas, por outro lado, essa postura gera um outro problema, que é qual o problema? O problema de deixar milhões de trabalhadores desorganizados, sem negociação coletiva, né, sem direitos e tendo levado, né, talvez por isso também, a pensarem que são empresas, que são empreendedores, né, mesmo contando unicamente com a sua força de trabalho. Então, você veja que a análise dos modelos sindicais para o mundo do trabalho plataformizado, no contexto brasileiro, ela está interditada, elas estão no impasse, está sem uma evolução, né? Porque, veja bem, em se definindo que esses trabalhadores pejotizados, trabalhando sob subordinação, terão determinados direitos, ou se esses vínculos com plataformas constituem um trabalho seletista, então, os sindicatos que já existem, na forma como já existem, no modelo que já temos, eles seriam os representantes naturais desses trabalhadores, né? Se eles são seletistas, né? Se não, se for uma forma híbrida, vamos pensar. Por que estou falando em forma híbrida, né? Hoje tem essa situação. Em alguns casos, se define pela existência do vínculo, em outros não, né? A Justiça do Trabalho cada vez mais sendo impedido de reconhecer vínculos, né? Atualmente temos dois temas em pauta no Supremo, versando sobre trabalhadores. Não, um tema sobre trabalhador plataformizado, que é o do 1.1291, que está sob a relatoria do ministro Edson Fachin, que tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal ontem, né? E ele já disse que vai priorizar a pauta trabalhista, né? Fez um discurso sobre os direitos sociais, e esse tema muito importante está com ele. O ano passado, vocês se lembram, ele fez as audiências públicas sobre esse debate, é um caso de motorista da Uber, né? Tem toda uma pressão, então há sim essa expectativa, né? O que será decidido a respeito da trabalhador de entrega de mercadorias e tal, né? Por outro lado, temos o tema 1389, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, que trata de pejotização. Então, quando falamos em trabalho plataformizado, vamos estar relacionando os trabalhadores que se ligam a uma plataforma no meio de uma pejotização ou aqueles PJs que trabalham, porque todas as empresas hoje têm plataformas, sabe? Isso é uma outra questão, é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas é isso, se a gente tem uma situação híbrida, em que alguns ficam fora da CLT, outros dentro da CLT, você precisa de ter uma movimentação nos modelos sindicais para que eles sejam capazes de, no seu conceito de categoria, abranger também
essas pessoas que trabalham para essa atividade econômica, independentemente do vínculo, certo? E, por fim, se decide que vai ser só contratos civis para esses trabalhadores pejotizados de plataformas, nós necessitaríamos uma inteira modificação do nosso modelo sindical, porque você teria algumas possibilidades. Primeiro, dizer que todos os PJs vão poder ser representados por uma entidade que tenha mais vinculação com os direitos trabalhistas, né? Ou seja, tem reivindicações parecidas com as dos trabalhadores, né? Ou então ter um outro sindicato em que se vai pautar mais pelas reivindicações consumeristas, civilistas, né? Então, há legislações, né, como a italiana, que permite a filiação em um ou em outro, né? Aquele trabalhador poder escolher se ele vai para um modelo plataformizado, mais vinculado com as reivindicações próprias dos trabalhadores ou mais relacionadas às reivindicações de modelos civis, que são de relações entre empresas, aquilo que se eles dominaram lá de estatuto del autônomo dependente, né, do trabalhador autônomo dependente. Então, nós vamos aí construir nessa nossa conversa hoje aqui, com esse tema, essas perguntas geradoras, né? Seria necessário ampliar o conceito de categoria profissional para abranger os trabalhadores pejotizados, na hipótese, né, de assim se definir, ó, que os trabalhadores pejotizados não seriam seletistas? Seria necessário criar sindicatos específicos para esses trabalhadores, o que evidentemente fracionaria ainda mais o conjunto da classe trabalhadora, né? E nesse fracionamento seria possível ter sindicatos meio patronais, ou seja, com relações civis misturado com algumas garantias que são próprias dos trabalhadores subordinados, né? Ou seria possível deixar que eles mesmos decidissem em qual organização ingressar, né? Então, são perguntas geradoras que estão relacionadas a essa problemática dos modelos desse mundo plataformizado. E quando a gente está falando em mundo plataformizado, nós estamos pensando em quê, né? Eu mencionei a questão do Uber e eu gostaria de desfazer essa ideia, né? Porque, afinal de contas, o mundo plataformizado, segundo o estudo, o relatório publicado pela OIT em fevereiro deste ano, e é fruto de uma pesquisa realizada, né, em todos os países membros da OIT, dos quais a maioria respondeu o relatório, a verdade é que neste relatório consta que as plataformas se espalham em todos os países, em todos os continentes, começando pela Ásia em primeiro lugar, Europa em segundo, Estados Unidos em terceiro, América Latina em quarto e continente africano e Oriente Médio em quinto lugar. Está em todos os continentes e estão em todas as atividades, em todos os setores, né? Setor de alojamento, né? Então, a gente começa a imaginar, né? A gente conhece Airbnb, etc. Mas essas atividades foram se profissionalizando. Agora tem aquele que administra o Airbnb, aí tem aquela outra plataforma que fornece a, a pessoa que vai fazer a limpeza depois que um hóspede sai, o outro chega. Os próprios hotéis já não estão colocando mais recepcionistas, já tem a caixinha do hotel, tudo ligado com trabalhadores que estão remotamente fazendo o hotel funcionar dentro de outras plataformas cada vez mais fragmentadas. Os transportes, claro, serviços financeiros, né, a mudança do perfil
dos trabalhadores do setor financeiro é absurdo. Serviços profissionais qualificados, todos eles, fazendo trabalho por demanda, né? É como se a economia do bico tivesse se alastrado para todos os setores através do trabalho por demanda, né? E economia de cuidados, né? São plataformas que credenciam as pessoas para ir, né, fazer o trabalho de cuidadores, né? Repartição e serviços básicos, né? Todos aquele eletricista, bombeiro, não, diarista, tudo, né? Você tem praticamente todo mundo ligado numa plataforma, e mesmo quem está formalizado numa empresa, que até tem trabalho físico, etc., mas ela é totalmente também controlada por uma plataforma, né? A sua produção, seus horários, né? Então, a questão da plataformização, ela é absolutamente ah, ampla, né? Os conteúdos audiovisuais, compra e venda de produtos novos e usados, alimentação e restauração, sabe? Nós temos todos esses dados dentro desse relatório da OIT que eu estou mencionando, tá? E que foi publicado, é só entrar na página da OIT, o relatório se chama Fazer o Trabalho Decente no Mundo Plataformizado, e, e foi um dos subsídios para a conferência que aconteceu em junho desse ano, onde justamente se discutiu sobre o interesse desses países em fazer uma convenção da OIT sobre questão de vínculo dos trabalhadores no mundo plataformizado, ou uma convenção com uma recomendação, ou os dois, convenção e recomendação, né? Então, e aí ainda tem assim alguns dados muito interessantes nesse mesmo relatório, que falam que 54,8% dos homens dos trabalhadores plataformizados na América Latina e Caribe têm idade média de 33 anos, 93% vivem em áreas urbanas, 51% concluiu os estudos universitários, 52% usam plataformas como fonte secundária de renda e 48% não têm acesso à previdência social. Tem uma relação muito direta entre a plataformização e uma desagregação do estado de proteção social, né? E a queda de arrecadação da Previdência, né, que é a principal estrutura do estado de proteção social, Seguridade, a Previdência, a saúde, é imensa, imensa, né? Nós temos aí que o Ministério do Trabalho publicou, né, também recentemente aí, os auditores, que em pouco mais de 2 anos, ou seja, entre janeiro de 22 e outubro de 24, quase 3,9 milhões de trabalhadores foram demitidos e, em razão disso, constituíram MEI para continuar trabalhando. Isso significa 47,23%, quase metade de todos os MEIs que foram constituídos. Tá? Então, vamos supor que, arredondando, só para a gente. Foram constituídos 8 milhões de MEIs nos últimos 2 anos e pouco, né? Dos quais metade eram empregados, saíram da empresa, constituíram MEI e voltaram trabalhando como MEI. Aqui nós estamos lotados de empresas com gerentes, MEI, PJ, supervisores, PJ, supervisor, né? Então, porque o PJ, né, gente, em todos esses casos aqui que nós estamos vendo, aos milhões, com perda de 41 bilhões para a Previdência, é uma fraude ao regime da CLT. Em todos esses casos aqui, em que se detectou 3,9 milhões que simplesmente migraram forçadamente para continuar trabalhando, né? Forçadamente no seguinte termo, no seguinte, né? O empregador chega para o trabalhador e fala, olha, eu pago aí 80%, 90% de tributos, contribuições aí em razão do vínculo. Você sai, constitui uma empresa, eu te pago uns 20%, 30% a mais, você ganha e eu também. E o estado de proteção social sai perdendo tudo, não é? Então, as pessoas que estão na economia de plataforma não têm futuro.
tá? Elas dependem de ter saúde o tempo todo para sobreviver, para viver um dia após o outro sem ter um planejamento da sua vida, que é o estado de previdência e de proteção é esse, um estado previdente, ou seja, que prevê, que planeja a vida da sociedade, das pessoas, que cria uma possibilidade, um horizonte, né, para ninguém ficar desagregado e abandonado no futuro. Então, e para a OIT, ainda falando em OIT, né, esse tipo de pessoa, que é uma pessoa jurídica unipessoal, e como você sabe, no Brasil nós temos três tipos de pessoa jurídica unipessoal, né? O MEI, a empresa individual, EI, e a SLU, né, Sociedade Limitada Unipessoal, né? E essas três não possuem necessidade de capital social mínimo exigido. Então, idoneidade financeira não tem. O que que a pessoa tem? A força de trabalho, a própria força de trabalho. Para o OIT, isso é trabalho informal. Isso não é trabalho formal. Isso não integra a formalidade, né? O critério de conceito de trabalho formal e informal para a OIT é diferente. Então, nós estaríamos fazendo um trajeto contrário, né? Estamos informalizando o mercado, né? Ao invés de fazer o contrário do que se decidiu em 2015, quando na Resolução 204 ela conclamou todos os países a lutar contra a informalidade, né? E essa informalidade está muito ligada por uma desvirtuamento também da nossa legislação, porque o MEI veio para tentar fazer o quê? Formalizar a economia do bico, né? Aquele engraxate, aquela diarista. Então, esses trabalhadores independentes, quem são? Engraxate, carregador de mala, astrólogo, lavador de estofado, esteticista de animal doméstico, tatuador independente, maquiador independente, tudo tem um independente, né? Ou seja, é aquele que ele mesmo vai fazendo o trabalho de acordo com aparecer uma coisa aqui, aparecer uma coisa ali, aí ele tem o contato diretamente com o cliente, eu sempre vou ali, eu sou um jardineiro, sempre vou naquela casa ali, ou estou na outra e tal. Então, esse trabalhador independente não tem como, não se fiscaliza, né? Qualquer pessoa chega e se inscreve como MEI e está aceito, né? E isso leva ao quê? Um desvirtuamento, porque é uma política de governo subsidiada para justamente levar a proteção social até essas camadas mais pobres, mais informais, mais desprotegidas, mais vulneráveis, né? E aí acabou que isso não está sendo observado e ela está sendo usada de forma equivocada, né? Então, mas o debate jurídico mundial sobre esses trabalhadores de plataformas são os mesmos assuntos que estão gerando no Brasil, né? Se os contratos de trabalho são de mera intermediação tecnológica, ou se são trabalhos autônomos, se as empresas são formais ou informais, como que ficam as resoluções dos tribunais, que eles que estão praticamente suprindo a inatividade legislativa, legiferante, mas nós temos alguns exemplos. E aí eu gostaria de citar, aqui também no Brasil teve uma tentativa em relação aos entregadores de mercadoria por plataforma, mas não foi aceito, né? E aí teve a lei italiana, que é o que eu falei do Estatuto do Lavoro Autônomo, que fala, que trata essas relações com o trabalhador autônomo como relações comerciais. Ele vai para o direito civil, comercial, né? Mas ele busca um equilíbrio entre as obrigações e impede uma certa exploração, né? De cláusulas abusivas daquela que tem maior poder econômico sobre aquele que tem menos poder econômico. Já no direito espanhol, né? Tem uma lei de 2007 que versa sobre o trabalhador autônomo dependente economicamente. Então, ele é autônomo, mas ele é dependente. Em que sentido que ele é dependente? Ele não trabalha com exclusividade, mas a renda dele
advém de uma única fonte em pelo menos 75%. Quando chega a 75% de uma única fonte, né, de dependência econômica, todo o rendimento dele está relacionado com aquela fonte, ele então tem alguns direitos que são típicos direitos trabalhistas, né? Como que essa zona gris aí, né, que eles vão tendo, eles vão tentando legislar para, né? Mas ele tem alguns direitos, como indenização em caso de cessação do contrato sem justa causa, limitação de jornada, 18 por dias de férias não remuneradas e uma espécie de norma coletiva de caráter mercantil, denominada de acordo de interesse profissional. Então, são exemplos de tentativa de legislar sobre essa zona gris, aí, essa zona intermediária, né? Os outros casos, nós até fizemos uma, uma live lá pelo IPEATRA bastante extensa sobre outras experiências, mas eu achei trazer essas duas aqui só para ilustrar, né, o nosso tema, que não é esse, são os modelos sindicais. Então, nos modelos sindicais, nós vimos que o objetivo, né, de uma organização que vamos chamar de sindical, nos modelos sindicais, seria, na legislação brasileira, seria possível ampliar o conceito de categoria, abranger todos os prestadores de serviço, independentemente de vínculo, né? Mas essa discussão não está feita, não está adiantada. Temos as possibilidades também de sindicatos tradicionais buscarem status de sindicatos de empregador, né, passar a ter pautas tipicamente civis, comerciais, mercantis ou consumeristas, né? E esses são os principais desafios. A disputa ainda é bastante jurisprudencial. Infelizmente, hoje eu vi que o Procuradoria-Geral da República, por exemplo, se manifestou no processo eu acho que foi do 1291, né, do tema 1291, pelo provimento do recurso para não reconhecer o vínculo de emprego. Tá? Bom, mas eu acho que eu vou ficar por aqui. Tem mais algumas possibilidades, né? Como cooperativas, né? Modelos cooperativos para esses trabalhadores autônomos, né? Para eles poderem explorar as próprias plataformas, né? Fazer uma concorrência com a plataforma, ter um modelo de subsidiar esses trabalhadores dependentes de algumas plataformas para criar as plataformas deles, para eles poderem ter suas cooperativas, para eles poderem ter maior autonomia realmente. Né? Tem algumas outras iniciativas no direito comparado que são interessantes. Tem organizações de direito digital e fundos de solidariedade, tem algumas federações cruzadas porque também a forma de organização dos trabalhadores no trabalho plataformizado ele é intersetorial também. Então, muitas vezes, esse conceito de categoria ligado ao conceito da empresa não atende, porque pega uns nichos que são são intersetoriais, né? São nichos que não estão contemplados naquela tabela das categorias contidas lá na CLT, né? Aquelas categorias clássicas que nós estamos acostumados aí no mundo da indústria 2.0. Mas isso tá aí. Espero que nos debates apareçam mais coisas. Acho que eu já falei meu tempo e agradeço a oportunidade e desculpe se eu ultrapassei. Acho que, na verdade, eu não
me fiscalizei aqui, não sei o que aconteceu. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos muitíssimo a sua participação, por ter trazido aqui importantes reflexões, né, a respeito desse novo paradigma, né, no mundo do trabalho, e como ele é desafiador não só, né, como você bem colocou, para a legislação trabalhista, mas também para a seguridade social, né, porque isso aí vai romper um desequilíbrio da balança. Mas vamos deixar essas reflexões para logo mais, porque você vai ficar com a gente, doutora Elaine? Ah, ótimo, porque logo em seguida a fala do doutor Antônio Carlos, teremos um debate onde a gente pode aprofundar as suas reflexões. Muito obrigada e fica com a gente. Agora, deixa eu só abrir aqui. Eu gostaria de convidar, que já está convidado, mas apresentar o doutor Antônio Carlos Aguiar, nosso palestrante. Ele é advogado, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, vice-presidente do Sindicato das Sociedades dos Advogados do Estado de São Paulo, agora presidente, né? Futuro e do Rio de Janeiro, cinza, membro titular da cadeira 28 da Academia Paulista de Direito do Trabalho, membro titular da cadeira, acabei de falar, né, do Direito do Trabalho, conselheiro do Conselho Superior de Relações Trabalhistas da Fiesp e sócio do Peixoto e Cury Advogados. Doutor Antônio Carlos, muito obrigada por estar aqui, nos brindando com a sua presença, e fique à vontade para apresentar o que o senhor tem para nos dizer. Vou ficar de pé, posso? Professor Renê, professor e querido amigo, Silvana, professor, é um prazer estar aqui com vocês e bater um papo no dia de hoje. Queria levantar alguns pontos, né? Então, ouvindo bastante a minha querida antecessora, a doutora Elaine, e ela falando exatamente da questão da fraude que tem na contratação de PJs e tudo mais, tá lá no artigo 2º e 3º da CLT e no artigo 9º. Mas eu gosto um pouquinho mais do que isso. Eu gosto, por exemplo, tem um livro, O Segredo Judaico para a Resolução dos Problemas, de um rabino chamado Newton Bonder. Nem sou judeu, mas eu gosto muito desse livro, que ele traz algumas reflexões. E lá pelas tantas, ele diz o seguinte: o Antônio vai lá na casa do rabino, bate na porta e fala o seguinte: rabino, eu queria falar aqui sobre o Carlos. O Carlos me fez isso, aquilo, outro, tal, não sei o quê, um absurdo. Ao que o rabino virou para Antônio e falou: você tem toda a razão. Antônio sai, o Carlos estava lá fora. Ele bate à porta e fala assim: rabino, queria falar com o senhor, haja vista que eu vi aqui que o Carlos acabou de entrar. Ele falou assim: pois não, Antônio. Aí o Antônio vai lá e fala completamente diferente do que o Carlos havia dito, mas completamente diferente. Ao que o rabino vira para ele e fala assim: você tem toda a razão. A mulher do rabino, que tudo assistia, olhou para o marido e falou assim: marido, eu não entendo, ainda que eu viva há 1000 anos. O Antônio veio aqui, contou uma história X, você disse que ele tinha razão. O Carlos veio e contou uma história completamente diferente, você disse que ele também tinha razão. Ao que ele falou assim: mas o que houve? Você está maluco? O que aconteceu? Ao que ele virou para a mulher e disse: você tem toda a razão. O que a gente verifica é que, por vezes, existem outras coisas, existem outras soluções, existe um novo mundo que é difícil para a gente compreender. E eu coloco isso, eu tenho na casa dos 60, estou com 61 hoje. Então, se o Patrick soubesse que quando eu me formei, Patrick, a Constituição Federal era outra, o Código Civil era outra, não tinha Código de Processos, o Código de Processo Civil era outro, eu estudei ainda Código Comercial, né, não tinha Código do Consumidor, a CLT era outra, ou seja, tudo que eu estudei não valeu nada. Então você falou assim: olha, é melhor você não ir. Ou seja, nós precisamos nos adaptar, entender esse novo que está acontecendo e enfrentar. O que não é simples, o que é muito complexo.
Eu costumo, quando às vezes me chamam para bater um papo, e hoje acabei não vindo, porque eu passei em outro lugar, mas eu trago meu telefone fixo vermelho. E é um telefone fixo, talvez vocês não se lembrem, mas aquele de discar. E eu falo, olha, pega esse telefone fixo e me manda um WhatsApp. Né? Entra nas redes sociais. Vamos mostrar um Instagramável, um Instagram aqui. Não dá mais. É impossível. E muitas vezes a gente tenta colocar o redondo dentro do quadrado. Essa questão que foi colocado, que todos os dias falam de PJ, eu, recentemente, e a gente hoje participa de trocentos mil grupos, tem um grupo muito grande, que é o Grupo Labor, que vários professores aqui da casa, da USP, internacionais, fazem parte. Aí eu me toquei aqui de um grande amigo meu, inclusive, que eu faço parte, professor, já de um grupo de estudo aqui da USP, de dentro do trabalho, que é o GETRAB com o professor Nelson Manriche. E estava lá, e ele postou, que saiu no Globo, trabalhadores normais, hoje, trabalhadores informais são 13 vezes maior do que a CLT. Então fala, puxa vida, então olha só que maluquice, isso é bom ou é ruim? E colocando como se isso fosse bom. Ao que eu mandei para ele, eu tinha lido no Estadão de sábado, tá lá. Influenciadores têm deixado as redes voltando ao regime CLT. Aí eu falei, André, hoje você tem argumento de torcida para todos os lados. E esse é o ponto, é isso que a gente tem que fugir, desse argumento de torcida. E compreender essas mudanças. Quando eu vi aqui, escutei muito falando da questão de categorias e tudo mais, eu dei aula por quase 30 anos para o curso de graduação em Direito do Trabalho. Montei a faculdade de Direito lá na Fundação Santo André, falei para o professor René. Mas parei de dar aula para graduação e confesso, Ivana, que eu não saberia dar aula para graduação no dia de hoje. Dava aula significativamente dizendo a diferença em direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. Eu não sei mais hoje se tem ainda direito coletivo do trabalho e se tem essa diferença tão simples assim. Não sei mais se dá para fazer um enquadramento lá com o artigo 2º e 3º tão simples assim. Não sei mais qual é o conceito de subordinação jurídica, que hoje aumentou tanto, se fala até em subordinação estrutural. Eu não sei mais como identificar isso dentro do século XXI. Muitas vezes nós ficamos olhando para o retrovisor, pegando todo o arcabouço técnico, legislativo, factual do século XX e queremos colocar o redondo dentro do quadrado. E não dá. Ah, mas isso pode trazer impacto e vai trazer impactos previdenciários. Ok, mas não é querendo colocar o quadrado dentro do redondo que eu vou solucionar. O que vai chegar é onde chegou agora. Chegou exatamente lá no Supremo. E o Supremo não entende, com todo respeito, qual a diferença de uma terceirização via PJ ou de uma terceirização diferenciada. Quer dizer, como é que a gente lida com isso? Como é que se trata com isso? E aí os sindicatos passam a ter um papel fundamental para isso. E aí a gente fala, mas e a questão de conceito de categoria? É outra coisa que eu não sei. De repente, Patrick, você podia me ensinar o que é a categoria profissional e econômica hoje. Um dos maiores sindicatos do Brasil é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Você é de São Bernardo, você conhece o pessoal de São Bernardo. Muitos amigos meus, Mauad, que é o diretor jurídico, é um querido amigo. O Sindicato dos Metalúrgicos representa Scania, representa Volkswagen, representa Mercedes-Benz, várias montadoras, que são absolutamente tudo, menos indústria metalúrgica. Como é que a gente lida com isso? E tem vários outros exemplos por aí. Não dá mais para falar em categoria econômica. Outra coisa, e tem um livro muito bom, que é meu, é minha tese de doutorado, que é o mito da unicidade sindical, que eu falo exatamente isso. Será que ainda existe unicidade sindical ainda no Brasil? Aí fala, pô, Antônio Carlos, você não sabe ler? Se você soubesse ler, estava escrito na Constituição Federal, que você só pode ter um único sindicato por categoria. Está lá explícito. É verdade. Como também está explícito na Constituição Federal
que família é papai, mamãe e filhinho. Quantos tipos de família nós temos hoje reconhecidos pelo STF, além daquilo que expressamente está contido na Constituição Federal? Então nós temos que ter essa ideia de pluralismo, que é muito mais democrático e atual do que pura e simplesmente aquele visão formalista. Isso é difícil, falar sobre isso é complicado, até porque as vozes, regra geral, que têm essa fala, não foram, não aprenderam nesse sentido. Eu vou dar sempre o meu exemplo. Eu aprendi, desde o início, numa cadeia escolar que era linear. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e com subordinação já. Porque se eu não seguisse rigorosamente o que me era passado em sala de aula, explicitamente e sem nenhuma alternativa, eu tomava advertência. Eu repetia de ano e seguia. Fui para a faculdade, a mesma coisa. Tinha aula de um professor que era especialista, que me dava o conteúdo mínimo possível. Eu tinha que repetir literalmente aquele conteúdo e eu passava de ano. Eu vou trabalhar numa indústria que também tem essa visão linear e eu vou lá seguir isso, linha de produção. É uma cadeia linear. A minha formação toda é essa. Eu não tenho como fugir. E se eu não seguir a risca, eu sou penalizado por conta disso. Isso é século XX. Aí vem o século XXI e fala, a vida real é um pouco diferente. Ela é exponencial. As mudanças não acontecem assim. Ela muda da noite para o dia e muda literalmente. E aquilo que um professor dava aula, eu lembro que ainda quando eu dava aula na graduação, o pessoal falava assim, Antônio Carlos, os alunos não são mais como aqueles que nós tínhamos antes, prestavam atenção. Eu falei, lógico, você está dando aula numa sala de aula com um giz num quadro negro que é verde e quer trocar atenção com isso aqui. É impossível. Isso aqui prende muito mais atenção do que o bendito do giz. E mais, a informação que eu, professor, dou para você é nada, absolutamente nada, perto do que tem aqui dentro de informação. O difícil é você explicar ou explicitar que informação é diferente de conhecimento. E o professor não faz. Ele continua na visão linear de cadeia de fábrica, de linha de produção acadêmica. E aí quando vem o problema, ou vem os novos questionamentos do 21, que são exponenciais, eu quero trazer solução de linha de produção acadêmica para resolver aquilo. Qual é a chance de solução? É quase nada. Eu olho o retrovisor, eu não olho o para-brisa. O nosso grande desafio no século XXI é esse, é estar aberto, é ser humilde até a clareza de que você não sabe. Eu tenho discutido lá no meu escritório também tradicional, 73 anos, né? Nós temos parado o escritório rigorosamente, de tempos em tempos, pelo menos uma ou duas vezes por mês, para o escritório inteiro e fazemos questão de treinar do porteiro, da moça que serve o café, ao sócio, quais os padrões atuais de, inclusive, atendimento ao cliente e resolução dos problemas. Até porque o advogado hoje não pode ser muito mais, ou como era antes, um cara ou especialista ou generalista. Ele tem que ser uma espécie de nexialista. Pegar o nexo de tudo que passa ou perpassa e buscar uma solução diferenciada e exclusiva para aquele problema. Esse é um desafio de século XXI. É fácil? Obviamente que não. É muito complicado. Daí porque nós temos que estar abertos a várias leituras, como, por exemplo, livro de moda. Tenho lido livro de moda. Não sei se vocês conhecem o André Carvalhal. Vale a pena ler esse livro. Aqui ele trata os diversos tipos de economia que nós temos hoje e vivenciamos no mundo. Vários tipos de economia. Desde economia da dádiva, desde economia de compartilhamento, vários tipos de economia que não é ou que não são mais
aquelas da linha de produção, pura e simplesmente. Então, nós conhecendo esses tipos específicos de economia, nós conseguimos fazer o quê? Trazer soluções, pegando nexos especializadas e específicas para cada caso. Agora, se eu sou um advogado, se eu sou um profissional do direito e nunca li um livro de moda, eu não consigo enxergar isso. Então, o mundo ele está muito mais complexo. A diversidade está instalada e, por conta disso, a gente tem que ter essa humildade de buscar soluções exatamente nesse novo. Pensando nisso, como a gente agir diante do inevitável? Eu entendo que ele é evitável, não é inevitável, e vou continuar a insistir em colocar o redondo dentro do quadrado. Como muita gente tem feito hoje em dia. Muita gente altamente gabaritada. Altamente respeitada. E continua nisso. Não, mas sempre foi bom assim, é bom assim. Isso é o correto, vamos seguir. Ou então, compreender que temos que aprender a aprender e compreender que está aí e a partir dessa compreensão pensar, agir de forma diferente. O problema é que isso não é fácil. Outro livro que eu recomendo para vocês lerem, é esse aqui. Do Sérgio Abrantes, A Era do Imprevisto. É impressionante para a gente poder compreender o que nós estamos vivendo hoje. Olha lá. Olha algumas coisas que eles colocam. Marchamos rumo nossa, eu estou cego. A descontinuidades radicais, a rupturas estruturais. O mundo do século XXI não será uma projeção ampliada do século XX, será muito diferente. A gente tinha isso, projeção ampliada, dia a dia, mudanças lineares, está lá. As categorias socioeconômicas democráticas tradicionais, antes usadas para descrever as populações, por idade, sexo, etnia, deixam de fazer sentido. Como é que a gente faz essa divisão pura e simplesmente por sexo, por idade? Não é mais. É completamente diferente nos dias de hoje. A defesa com relação à diversidade é extrema. A gente começa a compreender. Essa semana passada, eu tive um evento lá no SINS, a gente trouxe um pessoal para falar sobre a inclusão de PCDs. E aí foi uma moça lá, que era inclusive CEO de uma empresa, não sei o que, ela mal andava, ela, de cadeira de rodas, e ela falando exatamente isso. Olha, primeiro, quem ajuda a não compreender e não a incluir, quem é o primeiro a fazer isso, as pessoas com deficiência, são os pais. Aí você fala assim, como assim? Como é que o pai não vai ajudar a incluir? Opa, ela é deficiente, não sou eu que é deficiente. Ela falou a primeira coisa que a gente chama os filhos de especiais. Né? São meu filho especial. E o outro filho que você tem que não tem deficiência, é que ele não é especial? Você começa a discriminar os filhos. Ela falou outra coisa que a gente também fica muito juridicamente puta da vida, é o seguinte, você é demais, hein? Você é fantástica, você chegou a ser CEO. Só porque eu sou PCD? O que muda? Quer dizer, eu não posso ser, quer dizer, o que eu sou? Eu não sou super-homem, eu não sou o melhor de todo mundo só porque eu sou PCD, pô. Eu estou concorrendo igual a igual. Se a gente tem capacidade de crescimento, ótimo, vamos crescer. E a outra coisa, isso a gente já espera, é só coitadinho, né? Coitadinho, quer dizer. Então, esses são os pontos. E isso é importante a gente compreender, porque o que acontece? Isso é fundamental. Por mais boa vontade, por mais que eu acho que eu posso entender, não dá. Eu tenho que compreender. A questão também de diversidade, por questões de gênero e tudo mais. Eu fui atrás disso. Não adianta eu ter... mas sabe o que? Eu tenho um bom senso, eu tenho boa vontade. Como? Inclusão de negros. Eu sou branco, eu sou homem cis, não tenho uma tatuagem no corpo, casei uma única vez, tenho um único filho. Cara, mas eu não tenho voz de fala. Como é que eu posso ter compreensão? E às vezes nós nos enganamos. Eu sempre me enganei com relação a isso, até que começa uma chave virar e falar, bicho, para de falar essas bobagens que você está falando.
O cara, mano, não sei o que é, eu fui de uma família humilde, não sei o que, eu cresci, fiz. Claro, mas de novo, bichão, você tem branco, homem, olho verde, é muito mais fácil, tá certo? Quer dizer, como é que lida com isso? Então você precisa ouvir exatamente quem tem voz de fala. E essa questão de gênero é muito complicada. Tem um livro que chama Um Apartamento em Urano, do Paul Preciado. Filósofo. Né? É um filósofo trans. Cara, é importante ler. Ali é toda a transição dele. Primeiro você vê que na Europa os caras são muito, muito mais preconceituosos do que a gente aqui. É incrível. E segundo, o que mais, não sei se você chegou a ler, mas o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: quem faz o prefácio é a mulher que morava com ela quando ainda era mulher, depois fez a transformação para sexo masculino. E aí o que acontece? Ela fala assim, foi muito bonito, que gosta, que ama, até hoje ama, que foi fantástico, o amor da vida, tá. Mas lá pelas tantas ela escreve, mas agora, você com esse corpo masculinizado, bonito e não sei o quê, aí o que eu fiquei imaginando? Que ele sempre quis ter esse corpo masculinizado, que isso era uma vontade. Ignorância minha, porque eu não sei a realidade como diz. E lá ele diz o seguinte, ele fala, cara, eu nunca quis ter corpo masculino, eu nunca quis, mas a sociedade me impõe, você tem que ser binário, ou você tem que ter cara de mulher ou cara de homem. E porque eu me identificava mais com a questão masculina, eu tive que fazer a minha transformação para o masculino. Nem a companheira dele que vivenciou com ele sabia explicitar isso. Agora você vai aprender como? Lendo, pesquisando, entendendo, conversando, dialogando. Não é fácil isso. Isso é complicado, mas tem que ir atrás. Outro dia, a gente tem que, na verdade, colocar o sapato do palhaço. Da onde tirou isso? Tem um livro também muito bacana, que é o Palhaço de Cenalista. Lá nesse livro, lá pelas tantas, ele conta a história, e ele, como autor, ele era palhaço que ia nesses hospitais de câncer, para crianças, doentes e tudo mais. Aí ele conta que, determinado dia, ele abre o quarto para alegrar, para fazer uma palhaçada para a criança fala, vai embora. Ele fecha a porta e vai embora todo feliz. Eu li aquilo e falei assim, cara, que absurdo. O cara tá aqui, ele é palhaço. A profissão dele é essa, ele tem que fazer as crianças felizes. As crianças estão no hospital. Ele fecha a porta e vai embora. O cara não cumpriu a obrigação dele. Ainda bem que eu não falei para ninguém. Estou falando para vocês porque depois eu continuei lendo o livro. E aí ele conta, ele fala, olha, a criança está num local onde ela jamais queria estar. Um local horrível. O que ela pede? Pede para os pais, que é quem ama, ela ama e respeita. Me tirem daqui. Eles dizem não. Ela, cheia de medicação, agulhas e tudo mais, ela pede para as enfermeiras, me tirem daqui, por favor. Elas dizem não. Vem o médico, que é o responsável por tudo aquilo, ela fala, me tire daqui. Ele diz não. Ela só recebe não. A única pessoa que respeitou a opinião dela, o pedido dela, foi o palhaço. Então, se a gente não se colocar no lugar do outro, não tiver alteridade, não tiver empatia, mas mais do que isso, sapato do palhaço, compreender essas amarguras, a gente fica com o nosso pensamento linear, as nossas soluções ultrapassadas e queremos trazer soluções novas e resolver problemas do século XXI. Não dá, é complicado. Trouxe aqui, e vou deixar com você, Patrick, um livro de um cara também que eu gosto muito, que sou eu mesmo. E tem um artigo aqui, parcial, mas que eu falo exatamente sobre isso, né? Sobre essas questões do século XX. Era legal depois, é um capítulo só, depois se você quiser tirar cópia, entregar, porque o que acontece? Para a gente poder estar aberto a enxergar esse novo que está do nosso lado. Bom, feito essas pequenas considerações, livro, esse tá doado, tá com o Patrick aí.
é que tem um artigo meu aí que fala exatamente sobre isso. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada. Aqui. É o primeiro, né? Aqui, as relações sindicais na era tecnológica, automação, inteligência artificial e formas sindicais de proteção. Então, para a gente ter essa visão um pouco mais ampla. Mas, então, o que a gente pode ter, nesse caso, eu avancei demais. Bom, está na ordem inversa. A gente pode ter uma visão conservadora. Conservadora. E falar assim, cara, tudo que o Antônio Carlos está falando é bobagem, o ideal realmente é a gente manter do jeito que está, vamos defender a CLT, que é de 43, relação é só relação de emprego, o resto é tudo fraude, e não tem que fazer. Os sindicatos também, é os sindicatos lá do século XX, é o sindicato que para conseguir direito tem que fazer greve. Né? Eu lembro que o Vitor Júnior uma vez fez nas redes sociais contra o Real Madrid, foi muito melhor do que fazer greve. Quer dizer, existem outros modelos de você enfrentar o status quo que não aquilo que funcionava antes. Quer dizer, hoje, com toda essa parte de comércio digital que nós temos, com toda a parte de entrega, fazer greve pode ter um outro caminho e mostrar, de repente, que nem o trabalhador precisaria estar ali. Mas a maldição da tumba de Tucumã. Eu gosto muito disso aqui. Olha lá. Em 1922, o arqueólogo Carter descobriu a tumba, lá no Vale dos Reis do Egito. A tumba do faraó tinha 3.000 anos de existência. E lá estava escrito, tinha uma plaquinha lá que estava escrito: a morte afligirá todo aquele que vier perturbar o sono do faraó. Tinha essa plaquinha de advertência lá na tumba. O que aconteceu? Mesmo com esse tom ameaçador, vários foram saqueadores. O que aconteceu? Mortos. O primeiro a morrer foi justamente o Lorde, financiador da equipe de Carter e um dos primeiros a conhecer o sarcófago. Depois, o cachorro do empresário teve um infarto fulminante. Arthur Mance, o integrante da equipe Carter, foi o próximo. Olha a sequência de mortes aí. Os eventos inexplicáveis. Richard Bethel, secretário de Carter, também morreu em condições inexplicáveis. A esta funesta coincidência juntaram-se a irmã e a esposa de Carnaval. Ao longo de 6 anos após eles terem desrespeitado a bendita plaquinha lá, 35 pessoas ligadas à descoberta da múmia morreram em condições misteriosas. Isso é fato. Fato incontroverso. Então, com base nisso, o que fazer? Por uma visão conservadora, uma visão de século XX, uma visão linear, uma visão do aprendizado que a gente teve até hoje, vamos fechar todo e qualquer acesso ao local, vamos lacar a tumba, proibir qualquer estudo arqueológico futuro, acender uma vela e colocar uma placa. Desculpe aí, seu farol. Ou a gente pode dar um passinho adiante, né? Além do conservadorismo. Então, compreender que as coisas mudaram, mas ainda acreditamos que podemos nos adaptar sem mudanças abruptas. O que fazer, então? Foi feita mais uma pesquisa e, durante décadas, as mortes atribuídas às forças naturais não era nada disso. O que houve foi um fungo tóxico conhecido como Aspergillus flavus. E o que fazer, então, por conta dessa visão? Vamos xingar e zombar os supersticiosos chamados de terraplanistas. Quer dizer, esse é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos buscando aqui, estamos indo lá no Supremo, estamos buscando que, em determinados casos, tem vínculo, na outros não tem, abre o tema, joga para a justiça comum, joga para o seu trabalho, os sindicatos, muda a lei dos sindicatos, muda a categoria, muda tudo. É isso que nós estamos querendo fazer. Estamos indo um pouquinho além? Estamos, mas é pouco ainda. Com relação à tumba ainda. Uma visão inovadora. Entender que somos da transição e somos a transição. A responsabilidade e a dificuldade se encontram aí, na responsabilidade. O que fazer? Aí eu coloquei uma visão mais nexialista.
Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia descobriram que esse fungo produz moléculas capazes de combater o câncer. Essas moléculas pertencem a um grupo chamado RIPS. Então, embora milhares de RIPS tenham sido identificados, apenas alguns foram encontrados no fungo. Ou seja, aquele fungo maléfico que matava os outros, ele hoje serve para curar o câncer. Porque se continuou, foi além do conservadorismo, foi além da pequena mudança. Se chegou numa inovação com cara de século XXI, com humildade de saber que aquilo que nós tínhamos antes ainda era pouco, por saber que as mudanças não precisam ser lineares, mas elas se encontram de modo exponencial em algum momento do caminho. O que fazer? Caça aos hippies, transformação da maldição em cura. O que fazer? Se transformar em caçadores de hippies. Por isso que eu insisto na questão dos coletivos sociais. A partir do momento que o sindicato se une a esses coletivos, ele começa a entender. Ora, o que o pessoal que está na defesa de gênero tem a falar? O que os negros têm a falar? O que as pessoas com deficiência têm a falar? O que vários outros coletivos sociais têm a falar? O que nós temos hoje é ignorância. A gente pega esse povo que mora em comunidade, que mora em favela, a gente fala, pô, coitadinho, isso aqui. Não, vai lá, vê o que gera de dinheiro ali dentro. Na tragédia que teve lá em Pertioga, alguns anos atrás, a primeira doação foi feita pela CUFA, Central Única das Favelas, de R$1 milhão. Cara, a gente não conhece e a gente, com bom senso, boa vontade, a gente vai, chama os caras de coitadinho e não vai entender como que a gente pode trazê-los exatamente para o debate, para o embate e para a contribuição. A participação dos coletivos sociais são importantíssimos. Os sindicatos podem funcionar aqui como uma espécie de agente articulador dos coletivos, trazê-los para a base, e o sindicato começa a ter uma visão de século XXI, começa a ter um mindset digital de mudança, começa a ter um mindset de startup sindical, e não mais, pura e simplesmente, daquilo que foi, e foi sucesso, mas lá atrás, no mundo que é altamente modificado. Eu me formei, não tinha internet, gente. Imagine você ver no mundo que não tem internet. E os sindicatos é dessa época. Então não dá para a gente ter essa mentalidade, esse mindset passado e não funcionar. A visão, as soluções têm que ser co-criativas. Por isso que a participação desses coletivos é fundamental para se conseguir algo novo, estrutural e dentro das necessidades do século XXI e de que os interessados, os reais interessados, querem. Um pouquinho antes de começar, um pouquinho antes da reforma trabalhista, um pouquinho antes de isso tudo for lá pro Supremo, que agora parou tudo quanto é reclamação trabalhista lá de vínculo de emprego, eu chamei o sindicato, então não estou contando a história que eu ouvi dizer, eu participei disso. Eu chamei o sindicato dos advogados e falei, vocês são sindicato de trabalhadores advogados. Vocês não são um sindicato de empregados advogados. Vocês representam os trabalhadores. Vamos fazer um acordo bicolunado com direitos para advogados que são empregados e para advogados de trabalhadores que não são empregados e garantir direitos mínimos pessoais. Aí eu podia trabalhar, inclusive, com a Previdência Social aqui, para não estar nesse furo. Insisti. O sindicato falou assim para mim, não, isso aí eu acho que nós vamos ajudar mais a fraudar. Não foi. E aí deu no que deu. Então, quer dizer, é isso. Se a gente não for atrás, não inovar e não correr riscos, a gente faz igual o Homer Simpson. Diz que a culpa é sua e você coloca em quem você quiser. Está aqui, vamos saber que é aceitação diferente, ser nexalista, escutar os reais interessados, trabalhar, inovar, ser tic-tac e assim por diante. Queria agradecer a todas as pessoas aqui presentes. Tem o QR Code aí com a apresentação. Eu vi que o pessoal está tirando foto, não precisa, a palestra de vocês e muito obrigado. Está com pneumonia? Muito obrigada, doutor Antônio Carlos, por essas lúcidas
observações, né, do chão da vida, que nem de longe é linear, né, nunca foi nem nunca será. E essas linearidades não são impostas, e nós, do direito, precisamos, sim, romper essa barreira, né? Como diz o Capelletti, né, quando ele fala das ondas renovatórias do acesso à justiça, ele cita lá diversas barreiras, né? A barreira da pobreza, a barreira do direito individual clássico, e depois a barreira de um judiciário que é muito fechado. E agora a gente tem que lidar com uma outra barreira, né? Que é exatamente esses desafios que vocês colocaram aqui para a gente, que é esse novo mundo do trabalho, como a gente vai lidar com ele. Meu muito obrigada mesmo por ter vindo aqui nos ajudar a compreender, né, e a refletir sobre esse problema que está aí, né? Tá aí. Agora eu vou passar a palavra ao debatedor, né, para que os debates sejam iniciados. Doutor Patrick, por favor. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui ao lado de duas pessoas, né? Aliás, acima de tudo, ao lado da minha querida esposa, né? Então, sempre acima de tudo. Mas duas pessoas que eu admiro muito. E até quando eu pensei nos dois nomes juntos, junto com a Silvana, eu pensei, talvez alguns estranhem, porque nós tivemos aqui pessoas com entendimentos até divergentes, né? Em vários aspectos. Mas eu pensei exatamente nisso, né? Primeiro porque eu conheço a atuação profissional dos dois, né, do sindicato. A minha maior divergência aí com o Antônio Carlos, que eu acho muito séria, é esse nome aí do seu sindicato, o Antônio Carlos, que é São Paulo e Rio. Essa ordem está errada, deveria ser Rio e São Paulo, né, que é o correto, inclusive em termos históricos, né? Afinal, enfim, essa é a minha maior divergência, e talvez você deva promover uma mudança no seu estatuto, mas enfim, o que acontece? Eu achei muito interessante as duas falas, vocês também vão ter liberdade de fazer perguntas. Já chegou uma pergunta aqui que nós vamos ler em breve, que eu agradeço bastante, a pergunta da Sandra Oliveira. Já vai ser lida a tua pergunta, ô Sandra, mas eu queria colocar uma questão para a Elaine Nassif e outra para o Antônio Carlos. Seria a seguinte: para a Elaine, eu colocaria o seguinte ponto, que falou até em alternativas para esse modelo, e eu sou uma pessoa que tem falado de uma alternativa já há um bom tempo, e praticamente, sei lá, 0,1% das pessoas falam dessa alternativa, que seria uma alternativa constitucional. É uma alternativa que tem tudo a ver com a realidade desses trabalhadores de aplicativos, de plataformas digitais, né, que são intermediados, que é o trabalho avulso. E ninguém praticamente toca nesse tipo de trabalho. A realidade do fato social deles é típica de trabalho avulso. Quem aqui já esteve, por exemplo, num porto, ou já esteve em um trabalho que muito se fala, né, o chapa de caminhão, vai ver até esses trabalhadores muito parecidos, o que na área portuária se chama uma faina, né, que ficam lá esperando a chamada para o trabalho. E na nossa Constituição, inclusive, né, o trabalhador avulso encontra uma consagração muito interessante, que é a igualdade de direitos, né, com o trabalhador de vínculo efetivo, né, de vínculo permanente, digamos, o trabalhador seletista. Então, eu até queria provocar a doutora Elaine a respeito disso, dessa possibilidade. Eu chamaria a atenção também que no trabalho avulso o papel de participação do sindicato é muito maior, então ele tem um papel de participar na definição do trabalho, das responsabilidades do trabalhador, ele participa até um pouco da própria gestão do trabalho também, né? Então, se for ser aplicado, por exemplo, uma punição ao trabalhador avulso portuário, o sindicato tem direito de ser ouvido. Então, ele tem um poder muito maior no trabalho avulso, inclusive, né, do que a questão do trabalhador efetivo no Brasil. Porque o trabalhador efetivo, por exemplo, a empresa, olha, eu vou te punir aqui por justa causa. Puniu. Ele vai, se quiser, discutir isso na Justiça do Trabalho, o sindicato não tem ingerência nenhuma. Na área portuária, por exemplo, não. O sindicato é ouvido, né, porque ele tem assento, inclusive, no órgão gestor de mão de obra, né? É um trabalho que você traria uma escalação para o trabalhador, então ele teria uma previsibilidade do seu trabalho, teria uma remuneração que já incorporaria certos direitos. Então eu queria te ouvir sobre isso, Elaine, e se você pudesse também complementar com a questão do pluralismo sindical,
Porque a minha realidade que eu vejo aqui em São Paulo, né, não é um trabalhador totalmente desassistido, desorganizado. É um trabalhador que tem feito grandes manifestações, inclusive com as suas próprias associações. Então deve ter umas 5 ou 6 aqui na cidade de São Paulo. Eles às vezes têm conseguido até parar a cidade com algumas manifestações deles, mesmo sem o sindicato oficial. E aí, será que nós poderíamos ter esse modelo da unicidade sindical nessa nova forma de trabalho, ou seria mais interessante o pluralismo sindical? E para o Antônio Carlos, depois, eu vou deixar, Antônio Carlos, vou deixar a primeira palavra com a Elaine, porque eu coloquei muita coisa para ela, eu abusei, mas é por causa da amizade, Elaine. Então, assim, é porque eu sei da tua capacidade, da tua história aí na área trabalhista, né, e sempre uma ação inovadora. Né? A doutora Elaine, por exemplo, ela criou uma experiência em Minas, vou até dividir aqui com vocês, muito interessante, o trabalho com nanotecnologia. Então, ela se reuniu com várias empresas, ela se reuniu com vários trabalhadores, pesquisadores científicos, então ela fez uma mesa muito mais ampla para uma questão que até hoje não tem regulação normativa, que é a questão do trabalho com nanotecnologia. Tem muitos riscos, a nanotecnologia para a saúde, e ao mesmo tempo também tem muitas oportunidades, né? Porque a nanotecnologia pode criar várias oportunidades interessantes na saúde, inclusive durante a pandemia, a vacina tal lá da Pfizer, que alguns diziam que ia virar jacaré, ela envolvia nanotecnologia também. Né? E a doutora Elaine atuou uma ação bem assim, coletiva e interessante disso. E aí eu te provoco dessas questões, Elaine. Obrigado. Patrick, lembrando que o coordenador do grupo do GT Nano era você, né, que estimulou toda essa movimentação e que no final saiu uma nota técnica, saiu todo um protocolo interessante. Mas, assim, as suas perguntas são muito difíceis. Realmente o trabalho avulso tem sido cogitado, né, como uma possível solução para determinados tipos, né, de prestação. O intermitente também foi cogitado, assim, são coisas que vão e voltam na tentativa de encontrar uma regulação, né, porque não pode ficar desregulado, não pode ficar desregulamentado, não pode levar a uma desagregação social como acontece hoje. Hoje essas pessoas não têm uma proteção social, como a pesquisa mesmo da OIT demonstrou, né, o que está acontecendo é um desmonte do Estado de proteção social, e é justamente por causa desse desmonte do Estado que existe a necessidade de se regulamentar o mais rápido possível. Não é por questão de ser, né? Quer dizer, a gente pode estar passando por um momento de disruptivo, tecnologias e etc e tal, mas as pessoas vão continuar tendo que comer, tendo que se aposentar, vão continuar a adoecer, né? A linha de produção hoje é dada pelo chefe algorítmico, né? Vocês que trabalham aí com o direito, né? Quem é que determina a velocidade do seu trabalho, né? No Ministério Público, CNMP, já todo mundo controlando o trabalho de todo mundo. São trabalhos que você trabalha muito mais horas, né? Você trabalha para estão todos ligados numa esteira, essa esteira, né? Essa linha de produção é dada pelo algoritmo, é dada e com muito mais controle, que o símbolo, né, porque do chão de fábrica, o chão de fábrica hoje é a sua casa, e a esteira é o que chega no seu computador todo dia, controlado pela empresa, pela plataforma, por quem te paga, né? Controlado por isso. Então, e nós vamos continuar sendo seres humanos, adoecendo, tendo que aposentar, né? Casar, ter filho, precisar de ter atendimento médico, né? E é isso o que está sendo economizado, né? Pelo atual sistema, economizado porque está sendo apropriado, né? Pelo capital. Então, a luta de classes, ela não se opõe à luta identitária.
já entrando na questão que o meu colega trouxe aqui. Mas ela é muito útil, a luta identitária, para tentar rachar o movimento da luta de classes. Então, é um discurso bastante acoplado na questão do desmonte do Estado de proteção social. E outra questão muito importante é justamente os modelos sindicais hoje estarem totalmente em disparate. Eu vi que meu colega presta assessoria para a Fiesp. Os sindicatos patronais não tiveram seu imposto sindical cortado, porque eles são financiados pelo Sistema S. O Sistema S, inclusive, ele vai também sofrer consequências dessa quebra dos vínculos de emprego. Por quê? Os recursos que vão para o Sistema S são calculados sobre a folha de pagamento. E isso sim que é um imposto sindical, porque quem faz a cobrança, né, é a Receita Federal. E se as empresas não contribuírem para o Sistema S, ela vai parar na dívida ativa da União. Isso sim que é imposto sindical. E, enquanto isso, os sindicatos profissionais foram totalmente, né, largados de uma hora para outra sem nenhuma fonte de custeio. Então, mais importante do que saber se o regime vai ser da unicidade sindical ou da pluralidade sindical, né, é saber que horas que vai terminar no país esse ato antissindical estatal, porque existe um tratamento tão disparatado em relação aos patronais com os profissionais que você pode denominar isso de ato antissindical promovido pelo próprio Estado brasileiro, né? Ao financiar as entidades patronais e não financiar os profissionais. Uma campanha que o imposto não pode ser imposto, os sindicatos têm que ir lá e convencer as pessoas a virem para os sindicatos. Ora, nos locais onde o sindicato é forte, vou citar os estados, né, do norte da Europa, né, Noruega, Suécia, Dinamarca, etc., né, os sindicatos eles fazem parte da política pública de trabalho desde o início da formação do trabalhador, né? Então, o Sistema S lá passa por dentro dos sindicatos profissionais. Não é por motivo ideológico, você tem que lutar. Não é isso, não. O sindicato faz parte da estrutura de políticas públicas que o Estado promove para incentivar as pessoas a se organizarem, para equilibrar justamente as forças da sociedade e construir uma sociedade mais igualitária, né? Então, a questão, por exemplo, desse discurso anti-institucionalista, né? Que é o quê? Dizer não tem jeito de definir categoria, não tem jeito de coisa, nada existe, a unicidade, joga tudo para o alto e desliga tudo. Mas não pode pelo seguinte motivo: aqui nós estamos vivendo uma situação de total descumprimento, é uma desobediência civil assim, velada, né? Já no Ministério Público eu comecei a sentir isso, por parte dos empresários de um modo geral, eles, né, iam lá. Gente, teve uma mudança muito grande de comportamento em relação às instituições, né? Então, eu vi que hoje empresas, tá, que estão interessadas na privatização, etc., tal, fazem o quê? A unidade sindical, entrar na base territorial de um sindicato que é mais combativo, né? Entrar, mandar um e-mail direto para as pessoas falando para elas se filiarem no outro lá, que é o mais peleiro, vamos dizer assim. Aí eles acham que pode filiar, aí o outro filia e eles vão e já fazem a aplicação de uma norma coletiva firmada só com esse sindicato peleiro. Ou seja, é um descumprimento. É um descumprimento, com base nessas teorias que nada mais existe. Não existe mais categoria, não existe mais isso, agora o mundo todo é muito complexo. Então, eu tenho medo um pouco desses discursos, porque as instituições estão sendo desrespeitadas, a lei está sendo desrespeitada. Então, antes que se organize, né, as coisas, esse movimento disruptivo da tecnologia, que não, por exemplo, antes para você fazer o transporte de uma pessoa, você tinha que entrar na prefeitura, obter uma licença, né? Para você ter uma licença para ter uma placa de um táxi.
E de repente chegou um aplicativo e falou, não, aqui todo mundo faz o transporte com seu próprio carro e etc e tal. O GPS mesmo, né? Como que pegaram os mapas de todas as cidades e começaram a utilizar, a explorar, né? As coisas foram acontecendo assim, de forma bastante sem nenhuma observância de regra alguma, né? De uma forma a falar diretamente, a oferecer diretamente essas facilidades, né? Mas passando por cima de toda regulamentação. E isso também no mundo do trabalho, né? Começou a acontecer, né? E está acontecendo tão rapidamente, né? Que o resultado disso o resultado disso dentro de 20 anos é absolutamente preocupante se as pessoas não tiverem esse tipo de proteção. Então, eu acho, sim, que é possível aproveitar a experiência do trabalho avulso, como o Patrick falou, né? Do trabalho intermitente, né? A questão do movimento, nenhum dos modelos serve em não oferecer nenhum outro, né? A não ser a precariedade, é isso. Não, nenhum que existe serve. A CLT não serve, o trabalho intermitente, o avulso, nenhum serve. Mas então o que serve? Serve ficar PJ sem previdência social. É para esse lado que nós estamos indo, infelizmente. Obrigada, Patrícia. Obrigado, Elaine. Uma coisa eu vou falar, porque foi falado de trabalho avulso e intermitente, né? E eu gosto de separar as duas coisas, porque eu até brinco que tem a fake news, que todo mundo já conhece, e que tem o fake job. Para mim, o fake job é o intermitente, né? Porque o avulso, pelo menos nos termos da lei, ele tem todos os direitos. Como esses direitos vão ser implementados, aí é uma coisa que é negociada pelo próprio sindicato, pelos operadores lá portuários, que é onde você tem o trabalho avulso hoje regulamentado. Já o intermitente, ele não tem direito a praticamente nada. Até mesmo a questão do que ele recebe, eventualmente, ele mesmo tem que pagar para poder recolher a previdência mais do que ele ganha no seu trabalho. É um modelo muito perverso. Então, o avulso é diferente do intermitente. Mas, Antônio Carlos, você até citou várias fontes aí literárias e filosóficas, como é comum nas tuas falas. Aí eu vou usar até um famoso poeta que é um dos meus favoritos, que é o T.S. Eliot. Aí ele diz o seguinte, né? Ele fala muito, um poema dele belíssimo, que se chama A Rocha, né? E aí ele está trazendo várias questões, e o T.S. Eliot é um cara assim daquelas cabeças que era, para alguns, muito revolucionário, para outros ele era muito reacionário. Eu às vezes até me identifico, porque comigo às vezes acontece isso, um pouco em diferentes grupos. Até eu brinco que às vezes os paulistas me acham muito carioca, os cariocas me acham muito paulista. Então essa brincadeira de Rio e São Paulo eu sempre gosto. Mas o T.S. Eliot, ele fala o seguinte, né? A respeito da vida, né? E ele fala do homem. E ele diz o seguinte, né? Que o poema todo dele vai se desenvolvendo, eu não vou trazer todo o poema aqui, mas ele no final falou o seguinte: nem só carne, nem só espírito, né? Ele fala assim: o homem é carne e espírito, como todo operário. Eu penso sempre nisso no direito do trabalho. É a minha visão, a minha crítica, inclusive, a quase todo mundo no direito do trabalho, seja de direita, seja de esquerda, é isso. Porque todo mundo só olha o elemento material e esquece completamente o elemento espiritual, quando na fundação do nosso direito do trabalho, ao contrário do que os ignorantes acham, que Getúlio Vargas deu tudo de graça, isso não é verdade, porque tinha muita coisa antes. Aqui em São Paulo, em 1917, teve greve geral. Muito antes de Getúlio Vargas ter sido presidente, havia um movimento sindical aqui forte, inclusive ele agiu para destruir esse movimento sindical forte, e hoje é idolatrado pelos sindicatos. Eu não consigo entender essa idolatria por Getúlio Vargas, mas assim, é interessante, né, a gente seguir essa linha de apoio. Aí eu começo a falar de Getúlio Vargas, eu perco as ideias, mas enfim. Mas essa coisa, o Antônio Carlos, do trabalho digital, não te parece, muitas das vezes, que
se vincula como se pelo digital você saísse completamente do corpo físico e aí você meio que está na nuvem, mas nunca está totalmente na nuvem. Você tem sempre a questão aqui do corpo e do espírito interligados. Na verdade, não dá para separar as duas coisas, né? Até na origem da religião, isso gerou muitas heresias, porque alguns diziam que Jesus era só homem, Jesus era só um espírito, que ele não tinha corpo. E aí chegou um momento que falou assim, não, para a gente ter uma religião cristã, Jesus é homem e é espírito também, é homem e é Deus. E o trabalho, para mim, é a mesma coisa. E não te parece que nessa coisa do digital, a gente está eliminando essa coisa mais rica da experiência humana? Você até cita num livro teu de direito digital uma história do Luma, lá dos cabelos, né? Então não te parece que essa visão também digital, ela está negando uma parte essencial do ser humano? Ela está trazendo até, de certa forma, eu falo que existia idolatria e hoje tem a tecnolatria. Parece que não é uma excessiva veneração do tecnológico, como se tudo tivesse que dobrar isso, e a gente meio que fica num darwinismo social. A gente só pode se adaptar. Aonde que entra a nossa capacidade de transformação, de emancipação, se tudo que nós podemos fazer é só nos adaptar a isso? Então não te parece que o discurso digital favorece muito isso também? Sim, parece. Mas eu vou ser obrigado, se você me permitir, só fazer uma observação, porque como foi citado aqui, Antônio Carlos, você faz parte da Fiesp, então, falou do Sistema S, só alguns detalhes, né? Primeiro que o Sistema S não se confunde com o imposto sindical, então só para a gente não fazer essa confusão. E segundo, se a gente pegar alguns sindicatos, por exemplo, o Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, o Sindicato dos Eletricitários de Campinas, dia muito esse pessoal já devolveu o imposto sindical. Ou seja, eles buscaram outras receitas para trazer o pessoal a participar do sindicato. E isso é o mais importante, para acabar exatamente aquele monte de sindicato que vivia somente com base na contribuição sindical. Outra coisa que a gente às vezes não tem clareza é que a gente fala, mas os sindicatos dependem disso, os sindicatos não são fortes, os sindicatos não conseguem associados. Eu falo isso porque eu vivo disso. Eu faço negociação sindical frequentemente. Eu não sou pura e simplesmente um doutrinador, um estudante de direito sindical. Eu vivencio isso, eu negocio. Eu fiz a primeira negociação sindical após privatização da Eletrobras. Tinham 50 sindicatos do outro lado. E eu vi a força desses sindicatos dos trabalhadores. Eu fui a Manaus recentemente, no Sindiáguas, é uma mulher que é a presidente do Sindiáguas de Manaus. 86% dos trabalhadores são sindicalizados. Eu fui no Jari, Jari fica no Amapá com Pará. É mais rápido você ir para a França do que para o Jari. Gasta mais de 8 horas. O sindicato lá é o Sindicato Papelão. 80% de associados e com convenção coletiva melhor do que o Sindicato de São Paulo. Então é importante a gente vivenciar isso, porque muitas vezes a gente lê alguma coisa doutrinária que na prática não é a realidade. E com relação à Previdência, a gente tem que tomar outro cuidado que vai além dessa só da contribuição. Hoje a média de idade das pessoas é mais de 80 anos. Quantas pessoas de 100 anos nós conhecemos? A Previdência vai quebrar porque não tem dinheiro, porque cálculo atuarial não cobria esse pessoal também. Então, a reforma é muito maior. E a gente tem que pensar na reforma nesse sentido. Ou seja, é complexo. Quando você falou de Getúlio Vargas, foi brilhante, porque o que acontece é que todo mundo fala que a CLT copiou a Carta de Lavoura. Mentira! Mentira! A Carta de Lavoura trazia coisas como defesa da mulher, diminuição da jornada de trabalho, trabalho remunerado diurno maior do que noturno. Isso é bom. O que veio aprisionar foi exatamente o sistema da unicidade sindical e vinculação dos sindicatos ao Estado. Dependência do Estado, que ali foi criada
ao imposto sindical, porque é imposto, ainda que com natureza jurídica diferenciada, mas imposto, onde era arrecadado pelo Estado e prendia os sindicatos ao Estado. Isso é complicadíssimo. E com relação ao que você fala, você falou do Eliot, eu gosto muito, mas aqui nesse livro aqui que eu falei para vocês aqui do Sérgio Abrantes, ele cita Gramsci, e Gramsci fala exatamente isso. A crise que se caracteriza pelo fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não tem condições de se impor. Esse é o problema. É isso, Helene, que a gente precisa discutir. Não é tão simples, eu nem trouxe aqui soluções milagrosas. Eu quero é discutir isso com vocês. Eu quero ter humildade de dizer que eu não sei, mas eu quero opinar, eu quero sugerir. Não estou dando nada pronto e acabado dizendo que isso é o melhor. Exatamente por quê? Porque o velho está morrendo e nós não temos condições de impor. Nesse interregno, diz Gramsci, uma grande variedade dos sintomas mórbidos aparece, mas a morbidade, é preciso esclarecer, diz respeito à ordem decadente e não às perspectivas do futuro. Esse ponto é o crucial. As doenças pertencem ao passado, não ao futuro. Esse só se desenvolverá seus próprios males quando for presente. Esse é o desafio. Esse é o desafio. E aí você tem toda a razão. Quando a gente fala do digital, muita gente inverte e diz exatamente que o digital está ligado à questão de digitalização. É isso aqui, é ter controle, algoritmo, não sei o quê. Não, o digital é um mindset de mudanças exponenciais, de mudanças disruptivas, de mudanças compreendendo esse novo. E aí sim, com cabeça de startup para mudar rapidamente e encontrar um novo modelo estruturante que possa trazer o quê? Os benefícios ao ser humano. Esse é o principal. Não a máquina, ao ser humano. E tanto é que essa história de inteligência artificial é mentira. Não existe inteligência artificial. Existe compilação de dados. A inteligência formatada ali é humana. E isso a gente não pode, em nenhum momento, esquecer. Correto, perfeito. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas já chegou a pergunta da Sandra Oliveira. Eu acho que tem muita... Isso. A Sandra Oliveira, ela é Secretaria de Organização da Central Única dos Trabalhadores, exatamente aqui no Brás, em São Paulo, e ela participa aqui das nossas atividades. Ela traz aqui a definição da CUT a respeito da representação de todos os trabalhadores e trabalhadoras, independentemente da condição que eles se encontram, seja na informalidade ou na formalidade, seja terceirizado, pejotizado ou plataformizado. Aí ela chama atenção, todavia, para os níveis de precarização, cada vez mais crescentes, com jornadas exaustivas, com trabalhadores pulverizados em diversos espaços de trabalho, com alta rotatividade, o que dificulta bastante a organização desses trabalhadores. Aí ela questiona que essa forma tradicional de sindicalismo, espelhado exclusivamente na organização econômica, que possui uma dinâmica de décadas, que, a despeito das questões legais, dificulta uma ação sindical inovadora, muito boa a fala dela, que acolha efetivamente todo o universo dos trabalhadores. Aí ela chama atenção aqui, por último, já no final da fala dela, bem instigante, ela diz assim, não acredita que sejam necessárias outras formas de organização. O que ela acredita, a CUT acredita que o sindicato é ainda a maior ferramenta de luta da classe trabalhadora e que é necessário avançar rumo a uma ação sindical renovada que utilize novas tecnologias de organização sindical. Esse processo está em construção. Então, Elaine, se você puder tecer algumas considerações, é uma fala que até sintética, mas que traz muitas ideias pertinentes aqui para a gente, a fala da Sandra. Eu agradeço muito a tua participação, Sandra, porque qualifica, né? Não fica só a gente aqui falando, tem que ter uma interação com o público. Inclusive, a ideia de trazer 2 pessoas aqui, não 3, foi isso, para permitir uma maior interação com o público. Eu entendi, também achei muito boa a fala dela, realmente as jornadas estão exaustivas, que é essa linha de produção aí, né, dos algoritmos, é uma meta, depois outra meta, mas vai só aumentando, né, se você consegue, e as pessoas estão sofrendo de ansiedade,
né? É, e os níveis de transtornos, de saúde mental muito relacionados a isso, porque também as pessoas estão indefesas, né? Estão sem poder verbalizar de forma coletiva isso que está acontecendo com elas individualmente. Cada uma tenta resolver o seu problema de forma individual, né? E um sabe o que está acontecendo com o outro, mas não tem uma forma de organizar essa demanda, né? Esse problema. E eu tenho dúvidas sobre a filiação das PJs ou plataformizados e tal, acredito sim que é possível, mas eu não tenho visto sindicatos alterando seus estatutos para alcançar essas pessoas, independentemente do vínculo, sabe? E com aqueles que eu tenho mais proximidade de trabalho, eu vejo esse receio justamente porque está no meio de uma luta por uma definição, né? E no meio dessa indefinição, não se chega a consenso sobre o que fazer. E além realmente da falta de recursos, né? A maioria dos sindicatos profissionais teve que demitir empregados, parar de pagar aluguel, né? Muitos. Então, se um ou outro podia devolver a contribuição, isso não foi realidade para a imensa maioria, né, dos sindicatos. Então é isso, acho que eu só ia comentar mesmo a fala da Ah, Tânia. perfeito. Eu vou pedir para que o Carlos agora também tenha a palavra, que ele já pediu há algum tempo e já chegou alguma pergunta aqui também boa, do Ângelo Lopes. Eu vou até passar depois para o Antônio Carlos. Bom, boa tarde a todos e todas que estão aqui fazendo esse brilhante debate. Eu sou Carlos Cordeiro e até para me apresentar melhor eu quero lembrar aqui o Frei Beto. A cabeça pensa onde os pés pisam. Então, obviamente que eu também não piso ali na Fiesp, mas entendo aí a representação, mas eu sou sindicalista bancário e moro pertinho da Brasilândia, que é o pior distrito da cidade de São Paulo em qualidade de vida agora pela Rede Nossa São Paulo. Então lá piso também dialogando com os trabalhadores, que a maioria não tem emprego, né? Aqueles que trabalham como motoboy, não tem registro nenhum, não tem absolutamente seguridade nenhuma, e agora, inclusive, também no sistema financeiro, a gente vê, por conta dos algoritmos, como a professora falou, um monte de trabalhadores do Banco Itaú, por exemplo, sendo demitido com a seguinte exposição de que são não produtivos, medidos por essas plataformas aí de avaliação que vocês estão dizendo. Eu acho impressionante porque esses 1.000 trabalhadores, boa parte deles, semanas atrás, foram parabenizados pelo banco justamente porque alcançavam as suas metas. E tanto essa realidade dos motoboys na periferia, como dos trabalhadores que têm o seu registro, eles estão morrendo, né? Eles estão sendo assediados, né? Alguns, inclusive, infelizmente, sendo levados ao suicídio. Então, como diz o Papa Francisco nas suas encíclicas, as últimas, essa economia mata. E acho que, sem diferente a esse resultado, não é uma contribuição importante para o nosso país. Infelizmente, o resultado hoje traz que o Brasil é o único país no mundo, o único, que está entre os 10 países mais ricos, mensurado pelo PIB, crescimento econômico, mas que não tem desenvolvimento econômico, e, por outro lado, figura entre os 10 mais desiguais. Então, eu acho que essa mão visível do capital que interfere no Estado e gera essa pobreza e essa morte, eu acho que ela não deve ser ignorada. E acho que aos sindicatos, agora no meu lugar de fala, cabe também entender que a classe trabalhadora ela é muito maior do que a categoria dos trabalhadores hoje com o CLT. Então acho que cabe a gente também identificar, né, e fortalecer o sindicato para lutar, porque realmente esse resultado para a gente ele não é bom. Então, quanto a essa indiferença, eu quero sempre me indignar e dizer que é possível, sim, ir além do possível. Obrigado. Ótimo. É exatamente isso que a gente acredita. Eu vou te passar, Antônio Carlos, mas só para a gente ter tempo aqui para colocar um depoimento muito importante do Ângelo Lopes. Pode. Não, é que eu queria pedir desculpas, então eu acho que eu não me coloquei, eu não soube me expressar. Porque eu não defendi absolutamente nada disso que você falou.
que o capital tem que explorar o trabalhador, tem que trabalhar com produtividade e tudo mais. Se eu falei isso, me desculpe, eu não soube me posicionar. E eu falei muito mal na minha fala, então. Perdão. Correto. A diretora do Sindicato dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul, ela, de certa forma, pede até socorro aqui para nós. Aliás, diretora não, o diretor, o Ângelo Lopes. Ele pergunta como a mesa pensa ser possível o fortalecimento efetivo, via normativas federais, de participação dos trabalhadores junto à gestão pública, através de obrigatoriedade de negociação com a gestão. Então, ela cita um exemplo de estrutura sucateada, perda de toda ordem, descumprimento de leis básicas e resultado de uma reestruturação catastrófica do Estado. Recorrer ao judiciário não resolve as questões, precisamos de mobilização, mas também precisamos de normas que garantam a participação dos sindicatos. Bem interessante aqui, porque tem do Ângelo, mas no final também tem a Márcia Lopes, os dois aqui se manifestaram. E eu achei interessante, porque eles defendem aqui que o sindicato tenha uma maior participação. Eles nem estão pedindo tanto a proteção em si, como se fala, mas sim que se garanta a participação, né? A gente vive um momento interessante, inclusive na nossa legislação. Hoje a lei trabalhista fala da prevalência do negociado sobre o legislado, mas as normas que restringem a participação do sindicato na nossa CLT permanecem existentes, né? Inclusive impondo várias formalidades burocráticas e impedindo várias ações sindicais efetivas. Parece que a fala do Ângelo traz isso. E, por último, temos a fala do professor Marcelo Carvalho, que ele já fez várias apresentações aqui, nosso colega aqui do IEA, do nosso observatório. Ele parabeniza todos e todas aqui pelo evento e pergunta, aí a pergunta dele é a mais difícil aqui, de todas. A pergunta, nem eu diria hoje em dia, que a gente também falava $1 milhão, hoje em dia é $1 bilhão que vale a pergunta dele. Quais as perspectivas de proteção efetiva aos trabalhadores e trabalhadoras que se pode ter diante da composição do nosso atual Congresso Nacional? Aí tem que abrir uma mesa só sobre isso, professor Renê. Mas são essas as falas que nós temos, né, da questão do aumento da participação do sindicato. Parece que isso foi uma visão que fortaleceu aqui. Eu vou passar a palavra, então, para você, né? Para o Antônio Carlos aqui, desculpa, até me perdi um pouco do horário. Me desculpe, Antônio Carlos. Não, eu queria levantar, até antes de responder, porque teve uma pergunta anterior que falou da CUT. E a CUT é um excelente exemplo. Se a gente for, tecnicamente, olhar o que diz a Constituição Federal, a Constituição Federal, quando fala de sistema confederativo sindical, não tem central sindical. E quando a CUT foi criada, e eu participei dessa época da criação, não tinha, era muito pior. Ninguém acreditava numa central sindical. E ela conseguiu ter um grau de representatividade muito maior do que muitas federações e confederações. É isso que eu estou falando. É exatamente pensar o novo, pensar o diferente dentro de situações velhas. Se não fosse assim, a CUT não tinha sido criada, né? E naquela época, eu lembro que inclusive tinha o Siqueira, e ainda tinha o projeto Cajamar, que tinha estudos fantásticos lá em Cajamar, patrocinados pela CUT, que trazia inclusive vários professores da Europa para falar como é que era in loco, como é que funcionava o sistema sindical, e trazendo isso. E o Siqueira, naquela época, também tinha uma visão diferenciada. Ele falava do contrato coletivo de trabalho que iria além das convenções coletivas. Não avançou, mas hoje poderia ser resgatado, porque um contrato coletivo de trabalho abarcaria inclusive quem não é empregado. Quer dizer, é isso que eu estou falando, é pensar esse diferente. E parece, às vezes, assustador alguém aqui que pisa na Fiesp falar alguma coisa nisso. Mas não é. Eu estou aberto, nós estamos exatamente defendendo a mesma coisa. Haja vista que eu sou ser humano, haja vista que eu tenho um escritório de advocacia onde eu tenho 130, 140 famílias que trabalham comigo. Então, é isso que a gente precisa pensar. E quando se fala ali, nessa questão de participar, tem várias empresas, principalmente as que foram privatizadas, que têm conselheiros do sindicato dentro do conselho da empresa. E também a Constituição Federal, ainda que não tenha sido regulamentada, diz que os trabalhadores têm que participar da gestão da empresa. Ora, com o negociado sobre o legislado, poder-se-ia regulamentar isso. É a questão de avançar, é a questão de pensar diferente,
é a questão de assunção de riscos e responsabilidades. Bem, pessoal, estamos com o tempo assim. Eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes. De todos que eu tive aqui, foi o que gerou mais perguntas e provocações, algumas bem, aliás, algumas não, todas bem qualificadas. Eu acho que eu gostei desse modelo de duas pessoas. Acho que a pessoa também ganha uma liberdade, não fica tão corrido, né? Acho que os dois palestrantes tiveram a sua liberdade. Então, Elaine, mais uma vez agradecendo, eu vou te passar para as considerações finais, depois eu vou passar para o caríssimo Antônio Carlos também para fazer, e sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço. E devolvo ao final, claro, para a Silvana, que eu sou sempre obediente a essa questão, né? Só vou agradecer mesmo, Patrick, professor Renê, Silvana, Antônio Carlos, todos que participaram, foi uma honra, um prazer para mim, espero fazer parte do observatório. Em relação, né, ao escoamento dos recursos do Sistema S para os sindicatos patronais, eu insisto que isso acontece, isso existe, está aí em diversos debates. Tem um livro aqui de um sindicalista, de um advogado, o Daniel, né, aqui da OAB, que eu poderia indicar. Agora, infelizmente, não estou com ele aqui, até eu dei uma olhada se eu achava aqui na minha bibliotequinha, mas não está aqui, deve estar lá fora. Então, mas isso é uma verdade, e são bilhões que vão para os sindicatos patronais por meio do Sistema S, porque existem os microsistemas, né? Então, está misturado, né? O presidente do Senac, por exemplo, é o presidente da FEComércio, que também é o presidente do sindicato dos comerciantes, e assim vai, né? Então, é uma mistura, é uma confusão aí que as pessoas não estão cientes, mas é um debate muito sério esse de atos antissindicais estatais. Eu compreendo que tanto ele quanto o debate dos modelos sindicais adequados, né, o mais propício para proteção dos trabalhadores, né, nessa nova realidade, são ainda debates muito incipientes, né, e por isso é muito difícil ainda ter clareza, mas é preciso fazer isso, né? Preciso falar sobre isso. Agradeço muito esse espaço aqui. Obrigada, gente. Eu queria só agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito feliz de poder debater com vocês aqui. E termino aqui com Prometeu acorrentado em Esco. O único conselho útil nessa hora, por mais decepcionado que possa estar, conhece a ti mesmo, amigo. E adaptando-se aos duros fatos, lança a mão de novos modos. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. É sempre prazeroso essa dialética, né, do direito, né? Nós que já estamos acostumados com a primeira corrente, segunda corrente, terceira corrente, a corrente eclética, e a gente adora quando a gente lê um livro que traz todas essas correntes para a gente formar a nossa própria opinião. Então, muito obrigada, agradeço a todos e todas que estão aqui, imensamente a doutora Elaine, nossa amiga pessoal, uma pessoa que a gente admira bastante, uma eterna membro do Ministério Público, né, na defesa dos direitos sociais, isso mesmo, e que conhece os melhores restaurantes de Belo Horizonte, de fato. Muito obrigada, Elaine, um abraço aí para a nossa turma de Belo Horizonte. Agradecendo também aqui o doutor Antônio Carlos, também nosso amigo pessoal, pessoa que nós admiramos muito pela sua lucidez, como você coloca o direito de uma forma muito boa, sem rodeio, né? E instigando nós que estudamos direito a pensar para além daquilo que é linear, né? A vida ela não é linear, né? Ela é uma frequência. Picos e vales, picos e vales, picos e vales. E o direito ele tem que se adaptar a isso, né? Embora esteja sendo muito imposto a linearidade, mas a gente tem que lutar contra essa linearidade. O meu muito obrigada, tá? Por estarem aqui, doutor Renê, professor, nosso guia, nosso reitor aqui no Observatório. Um grande abraço a todos e uma boa tarde, uma boa semana. Muito obrigado. Antes de encerrar como anfitrião, com tantos títulos que eu recebi agora também, queria agradecer a presença dos nossos convidados, né? A doutora Elaine, lá em Belo Horizonte, e do doutor Carlos, que veio aqui,
com muita... Chegou até adiantada, gastou a tarde toda, né, para estar aqui conosco, nos honrou com as suas ideias, sua contribuição. E é o Dr. Patrick, que é da casa e é nosso cofundador do observatório, né? Ora ele é o integrante do Grupo 1, ora ele é palestrante, comentador, ele é nosso companheiro, como também Gilmar e outros, e como Silvana, desde o começo são idealizadores desse observatório. E os demais que estão aqui presentes também, agradeço a contribuição de cada um, os que mandaram perguntas, comentários, queria reiterar que o observatório ele é aberto. Teve pergunta aqui do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul e aqui de São Paulo também. Sandra é nossa companheira também do observatório. E quem mais quiser se juntar a nós, vai se juntar a nós, na verdade, é de ampliar a rede das pessoas inquietas que querem construir um mundo diferente, um mundo do trabalho melhor. Essa aqui é a nossa, nós não somos centralizador, nós somos aliados de todos que estão na mesma luta. E, como se diz, tem que saber quem está do lado da trincheira, né, que é o seu companheiro de trincheira, mesmo em outras organizações, outras instituições. E esse é o esforço nosso de agregação, de parceria, e também de momentos de trazer ideias novas, né? O observatório existe para isso, para ser ventilado, ser arejado, ser provocado. É um lugar de reflexão. E então nós agradecemos principalmente as ideias, ao estímulo à reflexão e à renovação de ideias, que vem inclusive de outros campos, de outras áreas. Então é por aí também que eu acredito que vem essas vamos dizer, fontes de inspiração trazidas de outros campos, de outras áreas, a reflexão, inclusive algumas tradicionais, como a filosofia e a política, e a teologia, e a sociologia, mas com certeza elas também recicladas, também atualizadas aos dias de hoje, aos desafios complexos. O IA foi criado para isso, foi criado para trabalhar com temas complexos e olhares transversais, olhares das várias áreas que se entrecruzam, se somam, para analisar a complexidade de temas que não pertencem a uma área específica. O tema do trabalho atual, da atualidade, das novas formas de trabalho, ele é tão complexo que não cabe só na sociologia, só na economia, só no direito, só na engenharia. Ele necessita esses olhares, sem esquecer o lado humano, como foi bem lembrado por você, o lado humano, o lado espiritual. Eu até fiz um comentário com o doutor Davi, que está aqui, que nós comungamos a mesma fé cristã, e ele está precisando realmente lembrar que as dimensões espirituais do trabalho. E no mais é isso mesmo, eu ia dizer mais coisas, mas é melhor parar por aqui, um pouco pela emoção, um pouco pelo respeito ao horário. Nós continuamos ativos nesse observatório, com previsão de 21 de outubro, já temos o tema definido aqui com um olhar da assistência social, a professora Regina Beretta, de Franca, está organizando um super seminário, e no mês de outubro, no mês de novembro, que será o último, 10º deste ano, e o 20º dessa série, por enquanto, também está na mão da professora Flávia Máximo, da UFOP de Ouro Preto, que estará aqui falando sobre temas ligados à decolonialidade e às abordagens do direito, para além do direito do trabalho, do jeito que foi trazido até hoje. Flávia Máximo estará conosco presencialmente e já está com a passagem na mão e vamos encerrar o ano com chave de ouro. Muito obrigado, até breve. Obrigado, Sérgio, obrigado, Sandra, os que viabilizaram essa reunião. Está encerrado o evento.